Senhor, nessa noite, Pai, muito especial, quero, junto com tua igreja, se apresentar diante do teu altar para juntos compartilharmos o ensinamento da tua palavra. Ter, Senhor, o entendimento de tudo aquilo que o Senhor pôde proporcionar a nós por intermédio do seu amor, entregando o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E com isso, Pai, nós podemos ter a convicção de vida eterna, a alegria no nosso coração da continuidade na Tua presença e juntos, Pai, aprender, aplicar e viver aquilo que a Sua palavra propõe a cada um de nós. Então, que nessa noite aqui não falhe o Teu servo, mas que o Teu Santo Espírito possa testificar por intermédio da minha voz os ensinamentos da Tua palavra. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos compartilharmos da sua palavra. Que não o teu servo, mas que o teu Santo Espírito possa testificar nos nossos corações e que nós possamos compreender o teu recado nessa noite especial. É em nome do teu Filho amado Jesus que eu te louvo, o amo, o engrandeço e agradeço agora e para todos sempre. Amém, Senhor. E amém. Boa noite. Bom, hoje é um culto muito especial porque nós estaremos celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não se esqueça, durante a mensagem você pode mandar no nosso chat o seu pedido de oração, tá ok? E logo ao término do sermão nós estaremos fazendo uma oração por cada pedido que foi apresentado aqui durante esse momento de transmissão do nosso culto. Então, não deixe de enviar o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. Boa noite. Mais uma vez, reunidos aqui dessa maneira diferente, nesse formato, para agradecer e para entregar ao Senhor um culto de louvor, né? Um culto de louvor, um culto de gratidão por todas as coisas que Ele tem realizado em nossas vidas. E hoje é um culto especial porque nós estamos em um dia de celebração. Nós estamos celebrando a vida, nós estamos celebrando a eternidade, nós estamos celebrando o cumprimento de uma promessa. A promessa de que Ele viria e estaria entre nós, morreria para nos salvar dos nossos pecados e nos redimiria, nos libertaria das nossas correntes, nos libertaria da nossa dor. E depois que Ele morreu, talvez as pessoas daquela época tenham ficado um pouco sem esperança, tenham ficado um pouco preocupadas em como as coisas seguiriam daquele momento em diante. Mas assim como Ele cumpriu as promessas, né, de que um Salvador nasceria e viria para que fôssemos salvos, Ele também prometeu que no terceiro dia Ele ressuscitaria. E hoje é isso que nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Nós comemoramos a esperança de que em breve nós estaremos juntos, lado a lado e com Ele, celebrando a nossa transformação, celebrando a nossa restauração. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, ressurreição de Jesus Cristo, momento único, momento que traz a nós a certeza de que todas as promessas foram e serão cumpridas até o último dia. O Deus que prometeu é o mesmo Deus que cumpre. Cumpre na minha vida, cumpre na sua vida e vem cumprindo dia após dia. Desejo que nessa Páscoa você se lembre do verdadeiro motivo. O verdadeiro motivo por estarmos em volta da mesa, por estarmos comemorando, por estarmos juntos. Não é por causa do coelhinho, não é por causa do chocolate. E esse ano, mais do que nunca, a gente percebe que não é por motivos comerciais que nós comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos porque nós cremos naquele que nos salvou e nos redimiu de todo o pecado. Que Deus te abençoe e feliz Páscoa.
Boa noite, meus queridos. Nessa noite, uma noite obviamente muito especial. Aliás, desde a última sexta-feira, dias especiais em que nós estamos em um momento de celebração. Não é celebração da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é a celebração da ressurreição desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite não podia ser muito diferente. Eu gostaria de dividir com vocês alguns ensinamentos do que a palavra de Deus propõe para nós, mas mais do que dividir, essa proposta da palavra de Deus, desafiá-lo a viver a última semana de Jesus Cristo, com base no livro do apóstolo João. Eu vou fazer muitas leituras, algumas citações aqui, porque é importante. E a partir do capítulo 12 de João, nós vamos aqui compreender um pouquinho do que foi essa última semana de Jesus. E mais do que compreender, tentar trazer à nossa memória, trazer à nossa mente tudo aquilo que o Senhor e Salvador Jesus sofreu pela minha vida, pela sua vida, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E como parte introdutória, eu gostaria de ler um versículo que está em João, capítulo 20, verso 16, que diz o seguinte: Então Jesus disse: Maria. Então Maria, voltando-se a ele, ela exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Nessa noite muito especial, eu gostaria de, junto com vocês, lhe fazer um convite. E o convite é para que você ouça a voz de Jesus. Desafio você a pegar a sua Bíblia, desse momento, abrir ela a partir do capítulo 12 de João, deixar ela aberta, e que você vá fazendo o acompanhamento, tá ok? De todos os textos que eu vou fazer citação, tá? Não importa a tradução da sua Bíblia, não importa a sua denominação, o importante é você ter a palavra como parte instrumental para a sua vida. E mesmo fazendo várias citações de alguns textos da palavra de Deus, quero usar uma dinâmica, uma didática de uma forma que você tenha um pouco já de compreensão a respeito dos detalhes que eu vou estar lhe transmitindo e explicando a vocês, tá? Então, se esse desafio é um desafio a ouvir a voz de Jesus, porque essa é a temática do sermão de hoje, nada mais coerente do que tentar transportar as nossas mentes para aqueles últimos instantes, para aqueles últimos momentos, aquela última semana que Jesus viveu aqui no nosso meio, aquela última semana, de alguma forma, de preparação para que a vida dele fosse entregue pelos meus pecados, pelos seus pecados. Aquela última semana onde a comunhão, a unidade com os seus discípulos e com pessoas que eram muito próximas a ele ficou com certeza mais acalorada, ficou mais sensível a esse processo relacional, e que de alguma forma a palavra de Deus foi apontando para nós muito desses detalhes, muito desses sentimentos, dessas emoções, frases do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu confesso impactou a mim também quando eu fui preparar esse sermão e olhar para a minúcia dos detalhes que esse sermão estava apresentando para mim, e que talvez eu já tenha lido algumas vezes, talvez até você já tenha lido algumas vezes, mas de repente não conseguiu aprofundar um pouquinho mais com sensibilidade os sentimentos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enfrentou naquela última semana.
Eu poderia usar os livros sinóticos, poderia usar Mateus, Marcos e Lucas, mas a impressão que eu tenho em ler o relato da última semana de Jesus é que João, ele coloca um pouquinho mais de emoção, um pouquinho mais de sentimento, talvez por ser conhecido como o apóstolo do amor, né? Ou talvez por ser aquele que de fato era mais próximo de Jesus. Talvez a preocupação dele não foi anotar detalhes históricos específicos de acontecimentos, mas apresentar um pouquinho mais das emoções, um pouquinho mais dos sentimentos, um pouquinho mais de tudo aquilo que Jesus estava transmitindo por intermédio das sensações e de suas palavras. Então, com isso, eu tenho aqui o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite. E a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês, levando em consideração a entrada triunfal de Jesus no capítulo 12 de João, né, onde ele se apresentou diante ali do povo de Jerusalém, e de alguma forma ele já foi aclamado na sua chegada. Mas logo após esse momento, né, ainda no capítulo 12, Jesus teve que lidar com uma perturbação. E o primeiro ponto ele diz o seguinte: em sua onisciência, Jesus Cristo teve que lidar em plena consciência e antecipação com a sua morte. Veja bem, no capítulo 12, verso 27, a palavra de Deus diz o seguinte: que Jesus estava com seu coração perturbado, e obviamente por conta da onisciência dele saber de todas as coisas, não apenas saber o que estava ocorrendo ali, mas as coisas vindouras. Ele não era um vidente, ele não era adivinho, ele simplesmente é Deus, e porque ele é Deus, ele sabia de todas as coisas. E no capítulo 12, verso 27, a palavra de Deus diz que Jesus faz a seguinte declaração: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Jesus Cristo, ele tinha plena ciência da minúcia, dos detalhes, de tudo aquilo que ele teria que enfrentar por mim e por você, de todas de todo o processo, não apenas de prisão, não apenas o processo da Via Crucis, não apenas o processo de ver aqueles que caminhavam com ele se dispersarem, mas evidentemente o momento da cruz. Ele tinha plena ciência disso, e aqui, nesse momento, ele faz essa declaração, que o coração dele está perturbado, está em perturbação. Eu fico imaginando se você tivesse a oportunidade de visualizar os seus últimos instantes, seus últimos momentos, ou talvez se você tivesse a plena certeza do dia, da hora, do momento da sua partida. Consegue refletir neste detalhe? Quais seriam as suas reações? Qual seria o seu pensamento? Ter a convicção de uma condenação e a certeza que não muito tempo dali você de repente estaria fechando os olhos para este mundo. Esse momento de perturbação, Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, ele é 100% Deus pela sua onisciência, por saber de todas as coisas, mas ele também é 100% humano, porque ele já estava sentindo as aflições deste momento. E sentindo isso, ali ele faz uma declaração ao Senhor, e é interessante que João registra uma voz da parte de Deus, evidenciando tudo aquilo que deveria acontecer com o Senhor Jesus. Ele faz a seguinte declaração no verso 28 de João capítulo 12: Pai, glorifica o teu nome. Então diz a palavra de Deus que uma voz do céu se tornou audível naquele ambiente, e ele faz a seguinte declaração: o nosso Deus, eu já o glorificarei e o glorificarei novamente. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Deus aqui dá não apenas a confirmação das coisas que deveriam acontecer, do que estariam por vir, mas Deus também traz de alguma forma um refrigério para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deus, ele se faz presente, ele se faz atuante, ele não abre mão de tudo aquilo que o nosso Senhor tivesse que passar, e mais do que isso, Deus deixa claro que Cristo está sendo ali glorificado e será glorificado mais ainda, por conta do que ele assumiu por mim e por você. E eu fico imaginando esse momento de agonia, porque Jesus não apenas tem esse sentimento, mas ele também deixa claro, na evidência das suas palavras, o que haveria de acontecer com ele. Ainda no capítulo 12, verso 31 ao verso 33, ele diz o seguinte, ali aos seus discípulos: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus sabia que ele seria pendurado em um madeiro. Jesus sabia que ele enfrentaria a morte de cruz. Jesus sabia que ele teria esse momento final da vida dele, para que eu e você pudéssemos receber a redenção e retomar a nossa relação com o nosso Deus. Isso me faz pensar no segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, né? E esse próximo ponto diz o seguinte: após caminhar com o povo e evidenciar sua relação de filho com o Pai através dos seus milagres, Jesus Cristo teve que lidar com a ingratidão e a incredulidade. Veja bem, 3 anos de ministério, 3 anos realizando milagres, 3 anos realizando curas, 3 anos expulsando demônios, 3 anos multiplicando pães e peixes, né? Quantas foram as intervenções para evidenciar o reino de Deus? Quantas pessoas beneficiadas? A gente está vendo aqui os últimos instantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali com os seus discípulos que estavam acompanhando ele, mas com certeza a multidão deveria ser muito maior, né? Os espectadores, né, daquele momento deveriam ser muito mais, se fosse pegar cada pessoa que foi beneficiada por intermédio dos milagres de Jesus Cristo, quantas pessoas foram transformadas pelo poder que ele possuía de Deus, quantos deveriam estar seguindo ele naquele momento. Mas ele não se enclausurou, ele não se fechou, mas ele estava ali especificamente junto com os seus discípulos, ensinando, transmitindo talvez as últimas palavras, com certeza por conta de tudo aquilo que ele sabia, mas mais do que transmitir essas últimas palavras ali, aqueles últimos instantes, aqueles últimos momentos, deixar inserido o ensinamento, a manifestação do reino, para que de repente eles não se tornassem como a maioria se tornou naqueles últimos instantes de vida dele aqui nessa terra. Pessoas estranhas, pessoas ingratas, pessoas que abriram mão de caminhar com o mestre naqueles instantes. E ali Jesus, ele teve sem dúvida nenhuma que lidar com a ingratidão e a incredulidade. Ainda no capítulo 12, verso 37, a palavra de Deus diz o seguinte: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, a palavra de Deus diz que não creram nele. E talvez quantas coisas o nosso Senhor já realizou na sua vida hoje, nesses instantes, nesses últimos dias, talvez esses últimos anos da sua vida. E a minha postura, a sua postura é a postura de quem de fato crê, de quem tem ciência de tudo aquilo que ele faz, realiza, de tudo aquilo que ele se colocou à disposição por mim e por você. Será que se hoje ele se manifestasse, de repente ele tivesse que passar por esse momento de morte, será que nós creríamos ou nós também estaríamos na mesma posição do que a maioria estava ali? Bom, a palavra de Deus já havia registrado anteriormente que isso aconteceria. Lá no livro de Isaías capítulo 53, o capítulo 6, verso 10, no 53 especificamente, diz o seguinte: quem creu em nossa mensagem, quem foi revelado o braço do Senhor? Ali há um questionamento, mas um questionamento de dúvida a respeito daqueles que creriam em Jesus. Ainda no capítulo 6, verso 10, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os ouvidos deles e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados.
o profeta Isaías já havia registrado que na vinda do nosso Mestre e Salvador, muitos abririam mão de caminhar com Ele, de estar com Ele. Muitos abririam mão de reconhecer tudo aquilo que Ele havia realizado. Na verdade, naquele instante, naquele momento, muitos estavam preocupados com o que os homens pensariam, mas não com o que Deus pensaria a respeito de Jesus. Lá em João 12, versos 42 e 43, a palavra de Deus faz essa afirmação. Assim, muitos líderes judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação do próprio Deus. Quantos hoje não estão buscando a aprovação de Deus? Quantos hoje estão presos nos seus conceitos, nas suas filosofias, nas suas vontades, nos seus desejos, naquilo que de repente foi lhes ensinado, ou simplesmente naquilo que decidiu seguir, viver, e se esquecer do quanto o Senhor Jesus se entregou para que esses detalhes fossem mudados e transformados na vida? Se nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, as coisas velhas certamente deixam de existir na nossa vida e tudo tem que se tornar novo. Essa é a proposta. Mas a incredulidade daqueles homens fez eles se importarem mais com o que os outros pensariam do que necessariamente com o que Deus pensaria a respeito deles. Hoje, quando você pensa na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e talvez o maior desafio seja pensar exatamente um pouquinho diferente nesse finalzinho de domingo, finalzinho de Páscoa, porque a maioria das pessoas pensam no Senhor Jesus apenas em 2 momentos do ano, Natal e Páscoa. Talvez hoje, por conta do comércio que foi fechado, não foi colocado à nossa disposição, talvez a comemoração está sendo um pouquinho diferente. Talvez hoje você não conseguiu entregar ovos de Páscoa, talvez hoje pela manhã você não conseguiu entregar aquelas colombas pascuais gostosas, maravilhosas, fazendo alusão a um coelhinho, né, que coloca à nossa disposição esse momento de festa que na verdade nada mais é do que um momento comercial na vida da maioria das pessoas, mas a maioria esmagadora da população e da sociedade não se lembra que esse momento é um momento de celebração de um Senhor que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e agora nos dá a liberdade dentro dessa ressurreição de viver uma relação com Deus. O desafio é grande. Jesus ele faz um desafio grande. E em meio à incredulidade do povo, à rejeição do povo, em meio àquele momento que não era um momento atípico, ele já estava acostumado a lidar, não apenas com a incredulidade, mas com a rejeição. Eu fico pensando o seguinte: ele poderia, como Deus, dizimar, arrebentar, pedir anjos do céu, mandar fogo descer sobre a terra, mas ele simplesmente faz a seguinte declaração no capítulo 12, versos 46 e 47: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha que coisa maravilhosa. Ele veio como luz para que nós não permaneçamos nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Por isso, olha que coisa interessante. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Pode ser que ela faça efeito na sua vida, pode ser que ela não faça. Ele está dizendo o seguinte: eu não julgo por isso, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Não vim para fazer apontamentos, para fazer acusações, mas eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham a transformação. Eu vim para que vocês sejam alcançados por esse poder restaurador, por esse poder regenerador, por esse poder de amor que eu coloco à tua disposição. É esse Senhor Jesus que na sua onisciência, como nós vimos anteriormente, no seu sofrimento, na sua angústia, está indo para a cruz, está lidando com a incredulidade do povo e ainda assim está se colocando à disposição de me abençoar, de lhe abençoar. É necessário que nós reflitamos, é necessário que nós vejamos por uma ótica de amor, porque a ótica do Senhor Jesus é uma ótica completa de amor.
evidenciada e colocada à nossa disposição pelo nosso Deus. Com isso, eu consigo entender o terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite. Passando por todas essas situações, o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a maior lição de humildade e amor, que foi compartilhar do pão com o próximo, mesmo sabendo que estes o deixariam só. Para fazer uma análise. Jesus promove um momento ali de purificação. Ele reúne-se ali junto com os seus discípulos. E como um símbolo de purificação dos seus pecados pelo Espírito Santo de Deus, ele lava os pés daqueles homens que caminhavam com ele. Lá em João capítulo 3, verso 5, voltando um pouquinho antes do capítulo 12, e agora nós já vamos entrar no capítulo 13, Jesus faz a seguinte declaração: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Ainda pensando dentro desse contexto, ele pega ali uma bacia d'água, ele se coloca ali diante dos seus discípulos e como um símbolo de humildade, como um símbolo de servidão, como um símbolo de amor, ele lava os pés dos seus discípulos. Ele se coloca à disposição de lavar os pés dos seus discípulos, dando a eles ensinamento de serviço, dando a ele ensinamentos de cuidado, dando a eles ensinamentos de alguma forma de proteção, mas mais do que isso, deixando a evidência de um processo purificador pelo Espírito Santo de Deus. Ali no capítulo 13 você já virou umas páginas da sua Bíblia aí, no verso 10 e 11, Jesus faz a declaração para Pedro, porque Pedro, Jesus chegou ali para lavar os pés, Pedro falou: não, o senhor não vai lavar os meus pés. Ele falou: olha, se você quiser ter parte comigo, eu tenho que lavar os seus pés. Mas Pedro falou: não, então é o seguinte, lava o corpo todo. Não, você já se banhou, você está limpo, eu simplesmente preciso lavar os seus pés, porque todos eles ali estavam limpos fisicamente, mas talvez não estavam limpos do coração. Capítulo 13, verso 10 e 11. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos ali estavam limpos. Jesus, ele estava cumprindo o papel dele como Senhor. Ele sabia das coisas que estariam por vir, mas olha que interessante, ele não se nega nem em lavar o pé daquele que o trairia, em lavar o pé daquele que o negaria, em lavar os pés daqueles que se dispersariam no momento da crucificação. Ele não abre mão disso. Ao contrário disso, ele dá o exemplo de servir aos outros. Capítulo 13, verso 13 ao 15. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Creio que uns 3 domingos atrás eu trabalhei um pouquinho esse texto, fazendo um apontamento da forma como Jesus lida, como ele trata e como ele se coloca à disposição em servir. E ele deixa isso como uma ordem imperativa que nós deveríamos servir uns aos outros. Mesmo ali, passando pela agonia, pela aflição, tendo convicção das coisas que aconteceriam posteriormente, ele não abriu mão de exercer o papel do serviço, de exercer o papel de Senhor e Salvador, mas mais do que isso, como mestre e Senhor, simplesmente se colocar em uma posição humilde de lavar os pés daqueles que caminhavam com ele. O nosso Senhor Jesus, ele faz um convite, e ele faz um convite à unidade. Ele já estava para sentar com os seus discípulos ali no momento da ceia. Ele já estava para sentar com os seus discípulos para viver mais um processo e um momento de comunhão e de unidade com eles. E aí eu trago para vocês
o quarto ponto nessa noite, que diz o seguinte: celebração e convite à unidade. Em seu coração, a clareza da traição, negação e dispersão, mas com certeza na continuidade da missão em suas promessas. Bom, o capítulo 13 ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Do verso 18 ao verso 30, ele transcorre ali a respeito da ceia do Senhor. Mas eu separei alguns versículos muito chaves aqui a respeito desse texto. Eu não vou ler o texto todo, porque talvez eu gastaria muito tempo, e o tempo aqui é escasso, o tempo é curto. Eu quero transmitir o mais breve possível, de uma forma muito inteligível, a intenção do que o texto aponta para nós. Mas ali, primeiro detalhe, apontamento do traidor. Jesus está em um momento de comunhão e unidade, e ele não abre mão, antes de ter lavado os pés dos discípulos, agora, de servir cada um daqueles homens neste momento ali especial. No verso 26 e 27, a palavra de Deus diz o seguinte: respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado, porque João perguntou para ele: mestre, quem é que vai lhe trair? Ok? E Jesus fala: aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Disse Jesus: faça depressa. E a palavra de Deus aponta para nós que Judas se levantou, se retirou dali e foi se encontrar com os soldados que haveriam de prender Jesus naquele momento de traição. Logo após Judas sair, no verso 38, Jesus diz qual é a missão, o propósito que ele veio, que ele estaria por enfrentar a morte. E Pedro fala: não, Senhor, de jeito nenhum, eu estou com você, não vou deixar as coisas acontecer dessa forma. E Jesus simplesmente olha para Pedro e diz o seguinte: então Jesus lhe respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Ali, mais uma vez, nós vemos a reação de Jesus em sua onisciência, sabendo da traição e da negação, sabendo que aqueles homens não haveriam de honrar aquele compromisso que eles estavam colocando, não haveriam de honrar os 3 anos que estavam caminhando com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente conhece um pouquinho do contexto da história. Pedro nega, Judas trai, ok? Os apóstolos e os discípulos ali, pernas para quem te quero, só apenas João. Sim, João, que faz esses registros, que faz esses relatos aqui dentro da palavra de Deus. Somente João é quem permanece lado a lado com o Senhor Jesus Cristo. É ele quem acompanha aqueles últimos instantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas olhando para esse contexto, olhando para este momento, Jesus Cristo, ele ainda não deixa, em hipótese alguma, de ensinar e de dar algumas ordens imperativas para aqueles homens. No verso 34 e 35, ele diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ali ele traz um momento de reflexão a respeito do amor, daquilo que ele está concedendo para aqueles homens, e mais do que isso, traz um momento de fortalecimento para aqueles discípulos. Talvez eu e você precisamos exatamente refletir nessas palavras do Senhor para entender o quanto ele, atemporalmente falando, também estava dizendo isso para mim e estava dizendo isso para você. Meu querido, como Jesus lhe ama. Ame aos outros, ame o seu próximo, ame aquele que está ao teu redor. E com essas ações e atitudes, todos saberão que você é um seguidor de Jesus. Você não é um seguidor de Cristo porque você vem à igreja, você não é um seguidor porque você bota um terno e coloca uma Bíblia debaixo do braço, você não é um seguidor porque você canta um hino ou porque você ora, você é um seguidor porque você ama as pessoas. E é exatamente esse amor incondicional
que Jesus Cristo tem um enfrentamento para preparar para nós morada eterna e trazer consolo e conforto para o coração daqueles discípulos e para mim e para você também. Lá no capítulo 14, já saímos do 13, estamos no 14, do verso 1 ao verso 3, ele diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus Cristo, ele vai preparar essa morada. Ele não vai pegar bloco, ele não vai pegar cimento, ok? Ele não vai fazer sapatas, ele vai preparar este caminho, essa morada, este lugar com o enfrentamento da cruz, com a morte e mais do que isso, com a ressurreição. Após ele fazer essa declaração, trazendo tranquilização para o coração daqueles homens, ele faz o apontamento deste caminho, em João 14, verso 6, e eu gosto demais desse texto, porque ele é a cerne de tudo aquilo que eu e você estamos aprendendo e estamos vivendo hoje, nesse instante, nesse momento. E se você ainda não vive, se você ainda não tem essa clareza, ainda não tem esse preceito de escolha de vida, talvez nessa noite seja uma oportunidade para que você a tenha. Jesus olha para aqueles homens e dá a seguinte resposta: eu, Senhor Jesus, sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ainda no verso 15 e 17 ele faz a apresentação do Espírito Santo. Ele deixa claro que nós não vamos ficar sós, ele não abre mão da nossa relação. Ele envia o Consolador, ele envia aquele que traria para nós a clareza de tudo aquilo que ele havia enfrentado por mim e por você, aquele que continuaria sendo representante do reino dos céus para o meu coração e para o seu coração. Esse é o Espírito Santo de Deus, um Espírito Santo que de fato faz a diferença. Jesus faz a declaração: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Eu acho interessante quando ele fala que o mundo não o conhece. O mundo não o conhece porque o mundo jaz no maligno. O mundo não o conhece porque o mundo se envergonha de ter uma relação com Cristo. O mundo não o conhece porque o mundo está preocupado com o que as pessoas pensam e não com o que Deus pensa a respeito do seu coração. Mas nós não somos o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos ao reino dos céus, nós pertencemos a Jesus. Virando uma página, chegamos então no capítulo 15. E no capítulo 15, eu trabalho o quinto ponto, aonde aqui a gente tem uma ideia de um convite à intimidade. Jesus entendendo que havia uma missão a ser cumprida, a certeza da adversidades nessa missão, mas a confiança transmitida de que não estaríamos sós. E o próprio Senhor, obviamente, entendendo tudo isso, sabia que Ele faria parte das nossas vidas e nós não estaríamos só. Tem um texto que eu gosto muito nesse capítulo 15, que é João 15, que diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus, ele chama aqueles homens para viver um processo de intimidade com este Deus.
Eu e você somos chamados para viver esse processo de intimidade com o nosso Deus. E mais do que viver esse processo de intimidade, nós temos a missão de produzir frutos e mais frutos ainda. No verso 16 de João 15, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que lhes pedirem em meu nome. Eu e você temos a responsabilidade de não apenas conhecer o Jesus da Páscoa, mas transmitir esse Jesus para todo mundo, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. A minha responsabilidade, meu querido, é transmitir para você esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único caminho, é a única verdade, é a única vida e o único acesso a uma relação definitiva com o nosso Deus. É por isso que nessa noite esse pastor vos fala que você precisa entender nas palavras de Jesus a voz dele, aquilo que ele tem para te transmitir, aquilo que ele tem para trabalhar com você no seu coração, porque ele tem total disposição para realizar isso na sua vida. Mas veja bem, aqueles últimos instantes, aqueles últimos momentos, eram momentos de, mais do que ser íntimos, de entender os resultados dessa intimidade. Aqui, até esse momento, o consolo para o que os discípulos enfrentariam, porque eles viriam a enfrentar o ódio do mundo por professarem uma fé ao Senhor Jesus como nosso Salvador. Talvez hoje eu e você enfrentemos também algumas questões de ódio por nós professarmos ter no Cristo como Senhor e Salvador. Quantos muitas vezes se levantam ou se declaram contrários àquilo que nós pensamos, porque nós professamos uma fé única, uma fé verdadeira. Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte, capítulo 15, verso 18 a 19: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiaram a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amariam como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Olha que coisa maluca. Você está vivendo os últimos instantes e momentos com o seu mestre, com o seu Raboni, com o seu Senhor, e ele falar que você vai ser odiado por conta desse processo relacional. Mais do que isso, Jesus falar a respeito da morte daqueles homens, no capítulo já 16, verso 1 ao verso 3, tendo-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo que, quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem conhecem a mim. Olha só, vou frisar novamente o verso 2, a parte B. Virá o tempo quando quem os matar pensarão que estarão prestando um culto a Deus. Jesus, ele aponta ali que aqueles homens passariam por uma condição de morte também para honrar o nome do Senhor e Salvador Jesus, para honrar esse processo de intimidade e essa relação. Mas antes que isso fosse uma verdade na vida daqueles homens, a verdade mais clara é que Jesus já estava caminhando para esse momento de morte, para que eu e você pudéssemos ter esse processo de redenção e de transformação da parte do nosso Senhor. Jesus, nesse instante, ainda no capítulo 16, versos 32 e 33, ele aponta a dispersão no período que sucederá a sua morte, diante da presença do Senhor. Ele deixa claro que os seus discípulos estariam em aflição, mas mais do que estar em aflição, eles poderiam ter a convicção de que eles teriam a condição de enfrentar e vencer o mundo. Jesus faz a declaração do verso 32 e 33. Aproxima-se a hora e já chegou que quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Presta bastante atenção nesse sentimento expresso pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por conta da sua onisciência. Ele está dizendo o seguinte: naquele momento, no momento mais difícil,
vocês se dispersarão, vocês irão para suas casas e vocês me deixarão só. Mas eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. Aquele Deus que faz a declaração audível, que deixa claro que glorificou e glorificará ao Senhor Jesus, deixará em evidência a sua própria glória por intermédio do Filho. Aqui Jesus sabe quem estaria com ele naqueles últimos instantes, naqueles últimos momentos. Mas talvez ele poderia reprovar em meio a essa primeira aceitação de estar só, mas ao contrário disso, ele faz a seguinte declaração no verso 33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Um convite a ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é mais do que compreender a missão, mas ter a convicção de que essa missão não vai se encerrar. Ela tem continuidade na minha vida, ela tem continuidade na sua vida, ela tem continuidade na vida da humanidade, porque a palavra faz a declaração que é desejo do nosso Deus que todos se salvem, mas infelizmente não é desejo de todos os homens serem salvos. É desejo de Deus salvar, mas não são todos os homens que querem se colocar à disposição para esta salvação. Já chegando talvez ali nos últimos instantes, nos últimos momentos, antes de Jesus ser preso, antes de Jesus ser crucificado, no capítulo 17, a palavra de Deus nos diz que em 3 momentos Jesus fez uma oração. No primeiro momento, no capítulo 17, do verso 1 ao verso 5, Jesus ora por si mesmo. Mas eu quero frisar apenas o verso 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique. Deixe em evidência por intermédio do teu filho a deidade dele, deixe por evidência a transformação, deixe por evidência a oportunidade de salvação para a humanidade. E com tudo isso, que eu também deixo em evidência a relação que eu tenho com o Senhor, a relação que nós possuímos um com o outro, porque eu e você, obviamente, somos um, mas mais do que isso, que eu deixe em evidência a manifestação da sua glória. No segundo momento, ele ora pelos discípulos, tá? Do verso 6 ao verso 19, mas eu quero frisar apenas o verso 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Jesus sabia da dispersão, da traição, da negação, mas ele continua apresentando a vida daqueles homens diante da presença de Deus. E mais, atemporalmente ele faz uma terceira oração, apresentando você, apresentando a mim, apresentando toda essa humanidade, que está lá do verso 20 ao verso 26, que diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, aqueles que crerão por intermédio da mensagem dos discípulos, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Faz-nos um. Faz-nos um e mais um. Nós cremos no envio, na disposição, e mais do que crer no envio e na disposição, agora nós dividimos com outros essa realidade do que Cristo fez por mim e do que Cristo fez por você. Capítulo 18. Jesus é preso, Pedro nega Jesus, ele passa pelo julgamento, diante dos governadores e autoridades religiosas, ele é julgado. No capítulo 19,
ele é colocado diante de Pilatos, e ali no verso 1, a palavra de Deus diz que Pilatos ordenou para que ele fosse açoitado, para que ele fosse castigado por mim e por você. Naquele primeiro momento, talvez o senso de Pilatos foi que apenas desse uma lição em Jesus e talvez o dispersasse posteriormente, mas não é dessa forma que as coisas acontecem. Após ele receber ali os açoites, no verso 2 a palavra de Deus diz, no capítulo 19 de João, que ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e o puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura, diz a palavra de Deus, como se fosse ali um rei, mas não um rei coroado com ouro e com pedras preciosas, um rei coroado com a humilhação, um rei coroado com o desprezo, um rei coroado pelos meus pecados e pelos seus pecados. E no verso 3, ainda do capítulo 19, a palavra de Deus aponta o escárnio da parte daqueles soldados, daqueles que estavam ali tratando de Jesus naquele momento. E chegando-se a eles diziam: salve o rei dos judeus, e batiam no seu rosto. Salve o rei dos judeus, e batiam no seu rosto. Não apenas passa por humilhação e pelas agressões, e eu fico imaginando todo aquele sentimento que ele teve lá no princípio, toda aquela aflição, o desejo de deixar claro a voz dele para mim e para você, o desejo de deixar em evidência tudo aquilo que ele teria que enfrentar para que eu e você pudéssemos ser alcançados por esse poder restaurador. Eu fico imaginando aquele momento, aquela agonia, aquele sofrimento, e ele não titubeando, não abrindo mão, não se colocando em uma negativa de realizar aquilo que Deus havia colocado como proposta para que eu e você fôssemos salvos. Que ele morresse pelos meus pecados e pelos seus pecados. Mais do que isso, no verso 4, e isso tem que, sem dúvida nenhuma, trazer para mim e para você uma reflexão. No verso 4 do capítulo 19, mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Ele é inocente. Ele é uma pessoa inocente. Ele não tem delito, ele não cometeu nenhum erro, ele não realizou nada que fosse deplorável para que ele passasse por esse momento e por essa situação. Aquelas pessoas que estavam ali naquele instante, naquele momento, não tiveram misericórdia em seus corações. Talvez hoje você fale: hoje eu conheço bem a história, eu sei quem é Jesus, eu tenho certeza que eu não passaria e não teria talvez as mesmas atitudes que aquelas pessoas tiveram ali naquele momento. Aquelas pessoas estavam sendo humanas. Aquelas pessoas estavam sendo direcionadas pela natureza pecaminosa delas. Aquelas pessoas estavam sendo motivadas por aquilo que elas viviam, pelo que era o cotidiano da vida delas. E talvez por aquilo que você viva, por aquilo que você sinta, pelo teu cotidiano, talvez você tivesse a mesma reação, as mesmas atitudes. E quando Pilatos faz essa declaração, vem a primeira incitação para a morte no verso 6. Ao vê-lo, os chefes, sacerdotes e guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Verso 7, segunda incitação para a morte. Os judeus insistiam: temos uma lei, de acordo com a lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Há alguém nesse momento que está compartilhando conosco desse vídeo, que está dizendo que não é filho de Deus? Todos nós
não aceitamos não declararmos que somos filhos de Deus. E aqueles homens estavam matando Jesus porque ele afirmava que era filho, mas mais do que afirmação, de fato ele é. Ele não era, ele é o Filho de Deus, Filho único. A palavra de Deus chama ele como unigênito Filho de Deus, Filho único colocado à disposição para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Terceira incitação para a morte no verso 15. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Pilatos diz a eles: devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. E eles deram a seguinte resposta: não temos rei senão César. Responderam os chefes e sacerdotes. Então, crucificam. E, obviamente, sem nenhuma defesa ou forma de mudar toda aquela situação, e ele sabia que ele não deveria mudar aquela situação. Jesus tem poder para mudar a situação. Jesus tem controle sobre a vida, sobre a morte. Jesus tem controle sobre os tempos. Jesus tem controle sobre os poderes celestiais, sobre anjos, sobre demônios. Mas ele não usa nada ali do seu poder, porque ele precisa se tornar sacrifício vivo pela minha vida e pela sua vida. E ele se torna esse sacrifício vivo. E no verso 17 até o verso 27, nós temos um momento ali sim da crucificação, que Jesus é colocado naquele madeiro, que ele é pregado ali naquela cruz, e do verso 28 ao verso 37, nós temos um momento ali da morte de Jesus. Mas quero frisar aqui apenas o verso 30 do capítulo 19 de João. Tendo provado, Jesus fez a seguinte declaração: está consumado. E com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E ali Jesus morreu. Na hora 9 da sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que caminhou com os discípulos, ensinou, curou, que realizou milagres, que junto com aqueles homens os fortaleceu, lavou-lhe ali os pés, ceiou com aqueles homens. Teve um momento de chegada triunfal, mas um momento muito triste no primeiro instante, porque esse momento se culmina com a morte desse Senhor e desse Jesus Cristo. Mas no capítulo 20, e eu quero encerrar, no capítulo 20, a palavra de Deus vai nos dizer do verso 9 ao verso 16, que Jesus Cristo não permaneceu morto, que ele ressuscitou, e mais, não apenas ressuscitou, mas se apresentou diante daqueles que no primeiro instante estavam ali em volta do sepulcro. Eu fico imaginando ali a cena, o sepulcro sendo aberto, a pedra sendo removida, os soldados apavorados, os soldados, tendo ali talvez aquela visão, cristofânica da manifestação da presença de Deus e ressurreição de Jesus Cristo. Com certeza ficaram atemorizados, com certeza fugiram daquele espaço, daquele ambiente, correram, porque afinal de contas o que estava acontecendo ali era algo maravilhoso. O que estava acontecendo ali não era apenas uma manifestação da natureza, não era apenas uma pedra sendo removida, não era apenas a aparição de anjos, mas era a confirmação de que eu e você nos tornaríamos ressurretos, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse é o real sentido da Páscoa, de todas as Páscoas que nós vamos celebrar até a volta desse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua ressurreição. E, obviamente, isso se deu ali pela madrugada, e logo pela manhã a palavra de Deus diz que algumas mulheres foram até aquele local, porque era a intenção delas de ungirem o corpo do Senhor, de passarem perfumes no corpo dele ali, morto. Era uma
parte cultural, fazia parte da tradição, mas quando elas chegaram ali, o que elas encontraram foi um sepulcro vazio. Quando elas chegaram ali, o que elas encontraram foi um ambiente onde a presença do Senhor Jesus já não estava mais ali, naquele espaço, naquele ambiente. E Maria chegou, viu o sepulcro, chegou diante da entrada e, chorando, olhou para dentro do sepulcro. E ali, dentro de uma manifestação da presença de Deus, ela viu 2 anjos de branco sentados, aonde estiver ali o corpo de Jesus, a cabeceira dos pés onde estava o corpo de Jesus, e eles perguntaram para Maria: mulher, por que você está chorando? E ela faz a seguinte declaração: levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei aonde o puseram. Nisso ela voltou e viu ali Jesus em pé, mas não o reconheceu. Ela não reconheceu Jesus. Jesus agora estava glorificado, agora ele estava com o corpo ressurreto. Ela não reconheceu Jesus. É a mesma situação quando Jesus, após a ressurreição, está lá no caminho de Emaús, caminhando com alguns discípulos. Ele começa a conversar, e quando ele dá a ideia de quem é ele, e ele sai daquele ambiente, eles perguntam: nossa, não era o nosso mestre que estava aqui? Um corpo transformado, um corpo glorificado. Nisso, Jesus se dirige a Maria, né? E faz a pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? A quem está procurando? Pensando que ele fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Mas Jesus lhe disse: Maria. E eu imagino que aquele timbre, aquela voz foi diferente. Aquela voz, ela rompeu o campo do som. Aquela voz rompeu o coração de Maria, o intelecto dela. E ali aquela voz se calou firmemente no coração dela. Então Maria, voltando-se para eles, clamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Maria ouviu a voz de Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é: durante cada um dos textos, cada expressão de emoção e sentimento, cada colocação da parte do nosso Senhor, cada diálogo, a forma como ele se expressou, a forma como ele se apresentou, durante cada um desses intervalos tratados e falados aqui do capítulo 12 até aqui no capítulo 20, você ouviu a voz de Jesus? Não é a voz do pastor, não é a voz da igreja, não é a voz do profeta, é a voz do reino dos céus. Você ouviu a voz de Jesus? Nós damos importância a uma infinidade de coisas, mas precisamos dar importância à voz de Jesus. Se você ouviu a voz de Jesus, se você conseguiu, na sua memória, ir até aquele ambiente e compreender tudo aquilo que o Senhor Jesus enfrentou por mim e por você, se você conseguiu entender esse recado dessa noite e entender que essa Páscoa, de fato, ela é uma Páscoa diferenciada. Ela não é diferenciada porque nós temos coronavírus aí no nosso meio. Ela não é diferenciada porque tem pessoas partindo. Ela não é diferenciada porque o comércio está fechado. Ela não é diferenciada porque nós estamos dentro dos nossos lares. Ela precisa ser diferenciada porque, de fato, nessa noite, você está entendendo que Jesus, ele não é o Jesus de 2 datas no ano. Ele não é um Jesus da história. Ele não é um Jesus dos contos. Ele é o Jesus da vida, o Jesus da vida eterna, o Jesus da certeza de redenção e salvação, porque passaram-se 3 dias da sua morte e ele não permaneceu morto, ele ressuscitou e ele vive eternamente e vive no meu coração, e ele também pode viver no seu coração.
se você entendeu essa mensagem, se você compreendeu toda essa ação de Jesus pela sua vida, porque também foi por você, não se esqueça, Ele orou por você, para que todos aqueles que creram, que virão a crer em mim, Ele orou por você também, porque Ele sabia que o sacrifício dele seria um sacrifício atemporal, serviria para todo aquele povo que estava ao redor dele, mas serviria para você também, vai continuar servindo até o dia que Ele volte definitivamente para buscar aqueles que creram nele. Esse Senhor é o Senhor da vida, esse Senhor é o Senhor do caminho, esse Senhor é o Senhor do teu encontro com Deus. Que Deus nos abençoe, que você seja abençoado e que você tenha o reconhecimento de que tudo aquilo que Cristo fez neste mundo, também Ele fez por você. Se você entendeu essa mensagem, quer entregar a sua vida para Jesus, quer reconhecer Ele como Senhor e Salvador, não quer se preocupar com o que o mundo está pensando. Lembra? Muitos ali não professavam a sua fé porque estavam preocupados com os doutores da lei, de não frequentar a sinagoga, estavam mais preocupados com o homem do que com Deus. O desafio é que você não se preocupe com as pessoas, não se preocupe com o que lhe foi ensinado, não se preocupe com o que você aprendeu desde a sua meninice, porque não são os conceitos ou a herança daquilo que religiosamente lhe foi ensinado, mas é, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de uma transformação verdadeira, porque Jesus Cristo é o único caminho de acesso a Deus, e você não tem como chegar diante da presença desse Deus se não for por intermédio desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você entendeu essa mensagem e quer reconhecê-lo como Senhor e Salvador, manda uma mensagem aí no nosso chat. Eu entendi, estou reconhecendo esse Jesus como Salvador da minha vida. E nós vamos, sem dúvida nenhuma, estar orando com você, entrando em contato com você e seguindo com você nessa caminhada que é servir de fato ao nosso Deus, porque o nosso Senhor vive e vive eternamente. Se você reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você neste momento. Sentado como você está aí, talvez no seu sofá, na sua cama, talvez numa poltrona aconchegante, abaixe a sua cabeça, feche o seu olho e eu quero orar com você. Senhor, mais uma vez a Tua palavra foi anunciada, pregada e emitido aos nossos corações a mensagem de redenção e salvação. Obrigado, Deus, porque Teu Filho Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Obrigado porque há a oportunidade do reconhecimento, há a oportunidade de uma busca de transformação, e talvez muitos aqui nessa noite estão reconhecendo o Senhor como Salvador da vida deles. Talvez, com certeza, essa Páscoa está sendo diferenciada pela pouca influência do comércio, talvez pelo confinamento de estarmos dentro das nossas casas, termos maior oportunidade de reflexão a respeito do que o Senhor realiza e faz nas nossas vidas. Então, Senhor Jesus, por aqueles que tomaram a decisão de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, eu coloco essas vidas diante do Teu altar, sabendo, Pai, que o Senhor fará a diferença na vida delas e que elas, Pai, possam ser fortalecidas por Teu amor, por Tua graça e misericórdia. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, porque você, Senhor e Salvador, reconheceu o amor de Deus por nossas vidas e não abriu mão de cumprir o seu papel. Eu te louvo, Jesus, porque você enfrentou o que talvez eu não enfrentaria, a maioria, o mundo em geral não enfrentaria, que era morrer pelos pecados ou morrer por um estranho. O Senhor morreu por mim como um estranho, imaginando, com certeza, tendo a clareza da vida futura da minha existência, da existência de todos esses que estão nos ouvindo nessa noite. Mas o Senhor se colocou à disposição, assumiu o compromisso e cumpriu nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que nessa noite está convencendo corações, continua nos acompanhando e se fazendo presente nas nossas vidas, no nosso meio.
Eu te louvo, Deus, te louvo, porque o Senhor amou. Te louvo, Jesus, porque o Senhor morreu pelos pecados, e te louvo, Espírito Santo, porque você nos convence do amor de Deus e do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, diante do teu altar, queremos aqui apresentar esses pedidos que foram colocados aqui durante o momento da mensagem e expressar, ó Deus, o nosso sentimento de reconhecimento de que só o Senhor é quem tem o poder de mudar, de transformar, de curar, de conceder. E aqui é uma infinidade, ó Deus, de pedidos. Há aqueles que estão pedindo por saúde, há aqueles, ó Deus, que estão pedindo pela família, há aqueles, Pai, que têm pedido pelo seu emprego, pela provisão dos seus lares, há aqueles, ó Deus, que têm apresentado os seus entes queridos diante da Tua presença.
pois reconhecem, Deus, que o Senhor é quem tem o poder, é quem tem o domínio, é quem tem a condição de mudar, de transformar tudo aquilo que foi apresentado. Há também agradecimentos, ó Deus, pelas tuas intervenções, por tudo aquilo que o Senhor já tem realizado. Há gratidão aqui, ó Pai, apresentada diante do teu altar. Então lhe pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente em cada pedido, em cada agradecimento. Que o Senhor, ó Deus, atue de acordo com aquilo que o Senhor almeja, no seu tempo, na sua vontade, no seu querer. Ainda em especial, queremos apresentar, ó Pai, a condição de nossa nação. Apresentar, Senhor, os nossos governantes. Apresentar, Senhor, os nossos médicos, os nossos enfermeiros. Todos aqueles, ó Pai, que têm ligação direta com a saúde. Da saúde dá para continuar depois, né? Vou repetir saúde. Saúde, com a manutenção, ó Pai, de vidas. Que o Senhor, ó Deus, os fortaleça neste momento, Pai. Pois eles têm estado à frente, ó Pai, desse campo de batalha. Um campo de batalha pela vida. Então fortalece, Pai. Nos dá, ó Deus, a condição de vermos todos aqueles, ó Deus, que estão em tratamento, Pai, sendo beneficiados primeiro pela sua misericórdia e pela sua graça. Mas seja feito, ó Pai, acima de todas as coisas, a sua vontade. Senhor, já são muitos que partiram, ó Deus, por conta dessa doença, por conta dessa pandemia. Visita os lares, ó Pai, que nesse momento estão enlutados, onde os corações, ó Pai, estão contritos, estão em tristeza profunda, Pai, por conta desse processo de separação. Ah, Deus, usa da sua misericórdia para com esses corações, pois só o Senhor pode trazer o consolo necessário. Obrigado, Deus. Quero encerrar agradecendo, porque teu Filho se colocou à disposição e nós sabemos, ó Deus, que podemos até enfrentar a morte, mas ela já está vencida pelo sangue do Cordeiro Jesus. Quero lhe pedir que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um desses queridos e que o Senhor acompanhe de perto cada um desses corações que se apresentaram diante do teu altar, lhe pedindo ou lhe agradecendo, mas apresentando as suas petições diante da tua presença. Eu te louvo, te amo, o engrandeço e agradeço por tudo, pois eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor sempre, Pai, escolhe o melhor para as nossas vidas hoje e para todo sempre. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua igreja hoje e para todo sempre, que todos digam amém. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, ative o sininho para que você receba as novas notificações. Aqui no rodapé estão as nossas redes sociais, onde você pode ter mais informações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas como você também foi abençoado. E aqui na lateral a indicação de outros vídeos que fazem parte da nossa página. Que Deus te abençoe.